E nossa aula de hoje é sobre descrição de cargos. Para que desenvolver uma descrição de cargos? Muito simples. Vocês concordam comigo que toda vez que o cliente me contrata para desenvolver um processo seletivo, eu preciso entender e eu preciso ter o maior número de detalhes sobre o que esse cliente quer de mim. O que esse cliente quer realmente na vaga. Ocorre que, na grande maioria das vezes, há uma grande confusão mental sobre o que de fato a pessoa quer. Então, a gente precisa clarear as ideias, e a gente clareia as ideias colocando essas ideias no papel. Então, é muito importante que a gente coloque as ideias da descrição no papel. Então, sempre quando eu vou fazer um processo seletivo, eu também desenvolvo a descrição de cargos, certo? Então, se na sua empresa não tem um processo de descrição de cargos, é importante que você desenvolva também esse processo de descrição de cargos. Não é muito complexo, ele é algo até simples, e você vai ver que isso daqui evita grande parte de dor de cabeça, certo? Evita muita dor de cabeça, inclusive na hora de passar as responsabilidades, facilita a vida de todo mundo. Então, para que a gente desenvolva uma descrição, a gente precisa entender alguns passos dessa descrição, né? Então, aqui a gente tem no título algumas questões sobre a vaga, como, por exemplo, né, o nome da vaga que nós vamos trabalhar, o gerente de loja, certo? Então, nós vamos trabalhar o gerente de loja, nós vamos trabalhar aqui a função básica desse gerente, o CBO, e aqui no CBO é importante que a gente entenda o que é o CBO. CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações, certo? Então, todo mundo que você registra, todo funcionário, no momento de desenvolver o registro, né, o registro na carteira de trabalho, ele tem um CBO. E esse CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. Aqui nesse CBO, na verdade, ele vai se referir ao cargo e às funções dentro desse cargo. Aqui você pode ter algum problema, né, de desvio de função, alguma coisa assim. Então é importante, gente, que vocês avaliem bem o CBO. Eu pego muitas empresas para desenvolver consultoria, onde o CBO geralmente está errado, né, não tem muito a ver, de fato, com a função que a pessoa desempenha. E assim, às vezes nem é por questão salarial nem nada, é porque simplesmente o contador, às vezes, não se atentou para esse fato e as coisas estão erradas, né? E foram erradas desde sempre, permanecem erradas. Então, observem o CBO, né? Façam uma pesquisa para identificar, de fato, se o CBO está correto. Uma coisa que a gente precisa deixar claro também é que uma descrição de cargos, assim como nada dentro de um processo de RH, nada dentro de uma empresa, ele é estático, ele é fixo. Uma empresa, ela é um organismo vivo. Sendo assim, ela é mutável, certo? Então, não é porque eu fiz uma descrição de cargo há 10 anos atrás que essa descrição vai ficar valendo até hoje. É importante que você altere seus processos. É importante que você revise o que já tem dentro do seu negócio. Então, se já tem uma descrição, revise. Se não tem, eu vou ensiná-los, vocês a desenvolverem, né, a partir do zero. Aqui é importante, então, qual a revisão, né? Revisão 1, 2, 3, essa daqui não teve revisão. Foi o primeiro momento que foi desenvolvida a descrição, a data, né, a área que essa pessoa vai atuar. O cargo do superior imediato, então, e de forma hierárquica, a quem ele se submete. Vocês vão colocar aqui. Isso daqui também facilita depois para desenvolver um organograma dentro do seu negócio, porque às vezes há muita comunicação, né? A gente fala o seguinte, tem muito cacique e pouco índio, né? Quando muita gente manda e pouca gente não sabe para onde que vai. Então, também facilita, né, se você colocar dessa maneira, a forma de comunicação dentro do seu negócio. Jornada de trabalho, é importante que a gente estipule o horário de trabalho da pessoa e o salário base. Aí que a gente vem com a descrição sumária, né? Então, esse daqui é o primeiro ponto, que são os dados básicos da vaga, vem descrição sumária, uma descrição detalhada das funções que essa pessoa vai desenvolver.
as especificações do cargo, que são as competências técnicas, caso exijam as competências técnicas, e aí toda vez que você for fazer um processo de seleção, se você exige competência técnica, né, você precisa passar essas competências técnicas como requisito para o cargo. E em seguida, as competências comportamentais. As competências comportamentais, nós também vamos aprender a desenvolvê-las, certo? E aí, a gente, obviamente, que no processo de seleção, como a gente trabalha, a gente vai focar muito mais nas questões comportamentais. Porque, gente, conhece competências técnicas. Quem ensina competências técnicas é um mentor, é uma escola, né, um professor. Então, competências técnicas é algum curso específico que ele tem em determinada área, certo? E aí, a gente só consegue avaliar a competência técnica com a prova técnica, ok? Como é que eu vou avaliar se a pessoa tem, de fato, conhecimento no Excel? Coloca ele para desenvolver uma prova no Excel, uma atividade no Excel. Competência técnica tem que ser prova técnica para avaliar. E nós vamos trabalhar aqui durante esse curso provas comportamentais, certo? Por quê, gente? Eu penso o seguinte, né? As competências técnicas, elas são mais simplistas, elas são mais fáceis de serem desenvolvidas. Com exceção, né, aos cargos agora de TIs, enfim, desenvolvedores, que a gente encontra muita dificuldade no mercado, né, para encontrar esses profissionais. Então, tirando isso, se for, por exemplo, um vendedor, um atendente, um auxiliar administrativo, a gente consegue ensinar para a pessoa. Agora, o comportamento, as competências comportamentais, né, ela geralmente é o que vai fazer a pessoa ser demitida do cargo. Por isso que o pessoal diz muito, né, quando você contrata pelo currículo, você contrata pela competência técnica e demite pela competência comportamental. Então, por isso, a gente precisa começar, a partir de agora, dar mais valor a essas competências comportamentais e enxergar e verificar como é que a gente enxerga isso no processo seletivo. Então, vamos lá. Primeiramente, gente, então, esses dados básicos aqui vocês vão ter. E aí, a gente já vai para a questão da descrição sumária. Como é que eu vejo isso? Nós vamos entrar na internet, no Google, e aí a gente vai digitar CBO, Ministério do Trabalho, certo? Quando eu digito CBO, Ministério do Trabalho, vai aparecer um site aqui, e aqui a gente pode simplesmente pesquisar a vaga, no caso aqui, é gerente de loja. Olha o que aparece para mim. Né? Então, eu vou aqui no gerente de loja e supermercado. Então, aí vale para gerente de loja e também gerente de supermercado. Tá? Aqui, ó, comerciante atacadista, comerciante varejista, aqui ele vai ter as suas singularidades. Gerente de loja e supermercado, esse aqui é o que serve para mim, no caso. Aí, cada caso de vocês, cada vaga, vocês vão desenvolver aí, vocês vão encontrar o CBO de vocês. Geralmente fica fácil, quando eu tenho a carteira de trabalho, eu simplesmente pego o CBO da vaga, mas analisem de forma crítica para saber se realmente o CBO está de acordo com as funções desempenhadas ali do profissional dentro do ambiente de trabalho. Então, gente, se vocês pegam aqui, né, que a gente tem o CBO, aqui fala, né, onde que ele vai atuar, né, gerente de empresas comerciais, gerente de magazine, mercearia, tarará, então aqui ele está contando onde essa pessoa vai atuar. E a descrição sumária, simplesmente a gente consegue pegar daqui, do próprio CBO, ele vai nos dar, né, a descrição sumária. Então, eu posso pegar essa descrição sumária e também alterar da forma como eu achar mais conveniente. Então, eu vou simplesmente, né, aqui, ó, atende clientes, administra e estruturou equipes de trabalho, gerenciou recursos materiais, contratos e projetos, e depois eu venho com a descrição detalhada. A descrição detalhada é tudo que a pessoa desenvolve dentro do negócio. É interessante que essa descrição de cargo seja feita a diversas mãos. Geralmente, eu pego nessa descrição detalhada o que o empresário, ele me passa, faço algumas pesquisas com relação ao que essa vaga desenvolve, né, ao que esse CBO desenvolve, e também o que o empresário, ele me fala. Algumas coisas
E aí a gente precisa entender o que realmente eles fazem, o que de fato eles não fazem, porque daí a descrição detalhada, ela é muito de empresa para empresa, então não tem certo, não tem errado, é basicamente o que de fato acontece dentro do negócio. As especificações do cargo são as competências técnicas e depois as competências comportamentais. As competências comportamentais, né, nós vamos trabalhar essas competências comportamentais que eu vou passar para vocês agora, né, vocês vão receber aí as competências comportamentais para a gente começar a desenvolver o trabalho. Outra coisa muito importante que eu levanto no momento em que eu pego a vaga para desenvolver a vaga, para desenvolver o processo de seleção, eu busco saber quais são os piores erros que acontecem nessa vaga. Então, quais os tipos de erros que já aconteceu com as pessoas que estão nessa vaga, com as pessoas que passaram por essa vaga. Para quê? Para que no momento do processo de seleção eu verifique isso, eu de fato verifique essas questões de erros e eu me atente a essas questões. E aí a gente lança perguntas por competência, que vocês ainda vão ver. Então a gente lança as perguntas por competência para conseguir identificar, né, se essa pessoa é passível de cometer esse erro ou não, né, ou se ela já conseguiu desenvolver um comportamento diferente aí ao longo da sua carreira. Isso daí a gente consegue avaliar com perguntas por competência, certo? Para a gente entender também se a pessoa tem essas competências aqui, a gente consegue desenvolver algumas perguntas, né, para a gente identificar. Mas é super interessante a gente comece a colocar dentro da empresa uma cultura de competência. O que a gente vê muito dentro das empresas? Às vezes a gente vê uma falha grande do RH, onde eles não trabalham a competência. Às vezes a pessoa fala, tá, na minha empresa eu trabalho por competência. São 5 competências lá que eu tenho. Certo, se tem 5 competências, me fale uma. Tá no papel lá na minha gaveta. Então, isso não é trabalhar competências. Quando a empresa trabalha competências, a pessoa sabe todas as competências que ela precisa ter, que ela precisa ou desenvolver ou realmente ter essas competências, certo? Então, nós trabalhamos com a empresária identificou essas competências, defender mudanças para a empresa dela. As competências também é algo subjetivo. Então, pode ser que no seu negócio, para este mesmo cargo, você coloque outras competências, você acredite que dentro da sua empresa, outras competências são melhores, dentro do seu negócio do que essas competências que estão aqui. Aqui, gente, é simplesmente um modelo, que é o que vocês vão receber, simplesmente um modelo para vocês entenderem como desenvolver a descrição de cargos. No nosso caso, essa competência, ela conta com 8 competências: defender mudanças, excelência funcional, obtenção de resultados, foco no cliente, integridade, flexibilidade, influência e persuasão, comunicação interpessoal. Então, agora, nós vamos entender um pouco mais como funciona o processo de desenvolvimento de competências dentro do seu negócio.